Olá, estamos iniciando mais um História de Sucesso. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos. E hoje estamos com um convidado muito especial, assim como em todos os episódios. Ele é engenheiro, professor e empresário. Henrique Andrade, seja bem-vindo ao História de Sucesso. É um prazer tê-lo aqui hoje. Oi, Andressa, o prazer é todo meu. Na realidade, para mim, isso tudo é uma novidade. Por incrível que pareça, o primeiro podcast que eu participo na vida. Que legal! O seu. Isso aí já dá uma audiência extra. Henrique também é empresário, ele é dono de uma das unidades da franquia Vox2U, a escola de comunicação e oratória, voltado mais para o teens, para os adolescentes, jovens. Então, inclusive o projeto Vox Júnior é um projeto pioneiro da Vox2U, ele começou há 3 anos atrás e dentro dessa filosofia a nossa unidade foi escolhida para ser a experimental. Então hoje nós podemos dizer que a Vox2U Júnior é a única unidade do Brasil dedicada à oratória para crianças e adolescentes. Nossa, muito legal. E eu tive o prazer de ser professora, facilitadora dessa galerinha, dessa turminha muito especial e pretendo voltar logo, assim que eu conseguir me organizar de tempo, porque é muito bom lidar com adolescente. Eu sempre gostei, até porque eu tenho uma filha adolescente. Por isso, como eu. E as duas são super amigas. Que coisa, a avó ainda faz isso também, de tabela. Essa relação, a gente cria uma relação, laços lá, tanto de amizades com até mesmo nossos facilitadores, os alunos, entre alunos, isso é muito legal, gera essa conexão. Mas antes de tudo, eu gostaria de ouvir a sua história. Pelo que eu vi, você é engenheiro, professor, empresário. Como que você ingressou nessa carreira hoje de empresário? Como é que foi o seu início? Conta para nós. Na verdade, assim, eu já venho, a tradição vem de casa. Meus pais eram comerciantes, foram comerciantes a vida toda. Primeiro lugar, feirantes, feira livre mesmo de rua. Eles vendiam, era uma barca de, pra você ter ideia, cebola, batata, alho e ovos. Então, desde criança, eu já fui criado nessa rotina de comprar, vender, atender bem o público. E aí depois abriram uma bomboniere. Aqui em Goiânia não tem esse mercado, eu não reparo. Lá em Santos, que eu sou de Santos, tem esse tipo de comércio que é só para bala, doce, biscoito. Então quando você quer comprar alguma coisa, essas tentações do dia a dia. Aí eu fui criar também dentro da bomboniere, aí depois foi vindo as oportunidades, abri uma videolocadora. Nossa! Não é da minha época, da época do papai, mas eu entrei nessa. Você tava na barriga da sua mãe. Eu tava na barriga, brincando. E eram fitas VHS pra galerinha nova. Eu falo pra garotada lá do Teens, VHS, ia na locadora. Que isso, tio? Hoje é streaming. E eu tive uma videolocadora, ainda peguei na época do DVD. E aí foi indo, engrenando uma coisa atrás da outra. Fiz engenharia, mas eu gostaria de destacar o poder do networking. Eu não estaria aqui agora se não fosse conhecer as pessoas, se relacionar com elas, mesmo sem as técnicas da Vox. Isso a gente fala. Imagine se eu tivesse a oportunidade naquela época de conhecer as técnicas que eu e você e nossos alunos conhecem. Eu penso nisso todos os dias. A gente não teve essa oportunidade, não tinha uma Vox na nossa época, a gente não sabia lidar com a comunicação. Tinha os livros, que tem livros muito antigos, sobre comunicação, mas a gente não tinha esse acesso. E antigamente também a comunicação, para se tornar uma pessoa eficaz, melhor, era tido como autoajuda. Isso, mais ou menos isso. Não era visualizado. Inclusive eu estou lendo um livro, até falei estou lendo um livro que chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala exatamente isso, que esse livro foi escrito em 1991 e ele só foi para o mercado, que ele começou a ser best-seller em 2005, depois que trocaram o autoajuda por desenvolvimento pessoal. Isso mesmo, que autoajuda é depreciativo, né? Você fala, socorro. Autoajuda não dá. Mas é um desenvolvimento. Sim. E quando a gente trabalha com a comunicação, a gente está se desenvolvendo. E nossos adolescentes, nossas crianças precisam disso. É isso que eu falo, ainda mais agora que nós vivemos o paradigma das telas. E é isso que a gente fala para os pais que nos procuram e para aqueles que estão interessados. O que seu filho vai ser no futuro se ficar o dia inteiro plugado numa tela?
Onde é que vai ter a interação humana? A gente, eu sempre falo essa frase, né? A gente que é macaco velho, a gente está percebendo as oportunidades que a gente perdeu. Que tal agora evitar que os nossos não percam as oportunidades no futuro? Já comece desde cedo esse desenvolvimento. E é nisso que a Vox Júnior se baseia. Começar desde cedo a preparar esses jovens para o mercado de trabalho, para os relacionamentos, seja romântico, um parceiro, uma parceira no clube, na igreja. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Esse é o diferencial. Você está falando de passado. A própria oratória. Na minha época de faculdade, a gente via oratória só se você fosse realmente dar uma palestra, ou para um orador, para um padre. Hoje não, a gente percebe, a Vox quebrou esse paradigma. A oratória é para todos. A qualquer lugar, a qualquer momento. E não tinha esse tanto de técnica. Eu acredito que naquela época era mais a questão de modulação de voz. Isso. Perdeu o medo de falar em público, era mais isso, mas não o medo. tinha esse trabalho todo Não. de usar storytelling, analogia, de trabalhar com PNL, que é a programação A própria neurolinguística. neurolinguística. O mindset, que é a configuração, as crenças Isso. limitantes, que, na verdade, o que trava a gente na comunicação são os medos. Uhum. Tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho medo. Mas a hora que a gente começa a questionar, eles começam a analisar, não, eu tenho medo. Ou É o pede medo para de subir no palco. julgamento. É o medo de julgamento. Eu falo assim, peraí, então você não tem medo? Mas quando você sobe lá, você fica pensando assim, nossa, tem ali pessoas melhores do que eu no âmbito profissional, de Sim. conhecimento, de graduação, pós-graduação, mestrado. E aí você fica com medo de falar alguma coisa e ser julgado. E ser então julgado. é medo de julgamento. Isso. Aí todo É mundo começa a ver. aquela frase que a gente sempre fala, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. É o Exatamente. medo de errar, medo de pagar mico. Para os adolescentes, em vez de usar falhar, a gente usa pagar mico. Porque eles vivem um momento de aceitação, aquele pertencimento, eles não podem ser excluídos do grupo. E é isso que cobra eles. E a gente trata isso na Vox. Que você pode expressar a partir do momento que você conheça as técnicas, saiba o momento certo de falar, principalmente de ouvir. Que as pessoas hoje estão perdendo essa capacidade Sim. de ouvir. Só isso. A gente só precisa, muitas vezes, ouvir. É ouvir com empatia. Ouvir na essência. Ouvir a gente na tem essência. até uma aula, tanto para os teens quanto para os Também. adultos, de ouvir na essência, que é o primordial. Isso. A gente fica ouvindo, mas pensando o que vai falar. Qual a resposta? Eu quero ter uma melhor resposta. Ou começa naquela comparação. Tipo, eu sofri um acidente. Nossa, eu também. Isso. Eu quebrei minha perna. Eu quebrei as duas. É a competição de desgraça. Já se viu isso. Quebrei um dente, eu quebrei 4. Ou como eu falo, por exemplo, em determinada situação, todo mundo vira, por exemplo, agora é época de eleição, todo mundo vira cientista político, vira ministro da economia, todo mundo vira comentarista esportivo, e às vezes sem ter uma opinião realmente formada sobre o assunto, e sem escutar, e principalmente ver, procurar, ver notícias, acompanhar. Eu cobro a garotada. A gente tem, você sabe, tem um momento da leitura que eles leem o texto que vai ser aplicado na aula. E eu cobro deles, assim, vocês não andam lendo. Vocês estão esquecendo pontuação, vocês estão esquecendo onde para, respira. Então, assim, você vê que até isso está faltando para a garotada. Ler mais. A falta de... Eles não têm mais aquela paciência. Eu vejo a Lisa, minha filha, no celular. Ela não termina de ver o vídeo. Ela já passa pro próximo. Eu brigo com a minha sobre isso. Um videozinho de 2 minutos. Não tá interessante. Aí o que acontece? Uma vez aconteceu isso lá em casa. A gente vendo um filme Netflix, um filme, acho que é até de terror que ela gosta. Deu 5 minutos, não gostei do filme. Eu falei, mas os momentos iniciais é a construção da história, da narrativa, você vai conhecer. O cineasta, ele pensou nisso, você começa a empatizar com um personagem, com o outro. Não, tá muito chato. Aí eu falei, peraí, quer que comece o filme já explodindo no caminhão? E eles estão nisso, essa impaciência. Tem que impactar muito no início. A nossa cultura já era essa. Peraí, o momento inicial, eu quero conhecer o que vai, tentar idealizar o que vai acontecer, quem é o mocinho, quem é o bandido da história, criar narrativa. Eles não têm essa paciência mais.
Eles não querem pegar lá do início, meio e fim. Já quer começar no meio, para depois ver o início. E pode perceber que tem muito filme que está fazendo isso. Justamente. Começa ali num negócio muito chocante, aí depois vai começar a contar a história. Isso mesmo. Para aprender, que são os gatilhos. Os gatilhos. Aí que é dos gatilhos, é entupante. Os vídeos de Instagram, de TikTok são isso. Porque eles já estão voltados para quê? Você tem que pactar nos 5 primeiros segundos. Segundos, exatamente. Aí você pensa, mas peraí, será que dá? Claro, é uma técnica ótima, mas se você aplicar em todos os vídeos, em todas as propagandas, chega uma hora que já não vai ter mais punch. Cansa. Fala assim, outro jogando um punch aqui. Quem dominar. E a gente ensina isso na Vox também. Tem momento pra tudo. Se você começar todo o vídeo querendo viralizar. Cara, tem vídeo, você pega youtubers famosos, eles falam, eu produzo 1000 filmes, só 2 ou 3 viralizam. Então também não é assim. Não, é difícil. O mercado hoje está muito difícil. As pessoas estão muito difíceis de lidar. Justamente por conta dessa muita informação. Começa Todo por mundo aí. quer, a ansiedade gerada pelas telas, que isso aí já está comprovado cientificamente, que gera uma ansiedade. E estamos deixando de viver o dia a dia para ficar vivendo uma coisa que sequer é verdadeira. Porque ninguém tá feliz, ninguém acorda bonito e dorme bonito, acorda com o cabelo arrumado, maquiado, cheiroso. Isso. Não sei, né? Mas isso, todo mundo fala que o Instagram é uma vitrine, que realmente é uma vitrine, porque o que está na vitrine não é a realidade. É tudo lindo, maravilhoso. O manequim é bonito, a roupa é bonita. É nova. E a realidade não é essa. Porque, por outro lado, se você postar um vídeo lá reclamando de alguma coisa, ninguém vai ver o teu vídeo. Ou contando a tua vida, nossa, acordei atrasado, escorreguei no banheiro. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem algo inédito. E nessa busca por viralizar, nessa busca por querer audiência, todo mundo vai ter audiência e ninguém diferencia de ninguém. É verdade. Essa é a grande questão. Se tornar mais um ali. Mais um, pronto. E aí vira viraliza naquele tempinho lá, fica um mês, depois é esquecido. E isso, Andressa, mais importante ainda, para os jovens. Porque se você vê adultos já sofrendo por ver outra pessoa com sucesso, aparentemente lindo e maravilhoso, e aí você fala, nossa, eu não sou tudo isso. Então... eu sou né, não vou falar uma palavra aqui feia. Agora imagine na cabeça do jovem, que eles estão começando agora esse processo cognitivo de ser aceito na sociedade, de pensar num futuro, num estudo, numa faculdade. Isso é muito importante. Por isso que a gente na Vox frisa isso, pessoal. O foco é você se conectar com outras pessoas. O caso da Lisa e da Amanda, que mantém amizade mesmo distante, continuam conversando. É isso que a gente precisa forçar nessa garotada, porque tela muitas não, talvez a maioria das vezes, é uma mentira. É verdade. É uma mentira, você está vivendo uma fantasia. TikTok é viver fantasia. E a realidade é, que nem a gente está aqui agora, conversando com o outro, olhando nos olhos, sentindo, conversando, rindo. Exatamente. Se os adultos estão perdendo isso, imagine essa garotada que para eles estão mais susceptíveis às telas. O que eu vejo muitas das vezes, a Lisa com algumas amiguinhas, elas não conversam, elas ficam só no celular. Aí, ó. A gente percebe isso também em casa. Aí, igual eu fiz no aniversário dela, quis inovar. Fiz no campo de vôlei de areia. Vôlei de areia que foi. Aí sim. Olha lá, ali eles nem sim, lembraram de celular. Engraçado, eu notei isso. A Amanda é uma que ela ficou lá jogando, nem conhecia, fez amizade lá na hora e simplesmente curtiram a vida, curtiram o momento. Cabe nós, pais, Sim. dar outras oportunidades para os nossos filhos e tirar celular, tirar a televisão, Isso. colocar eles para fazer alguma coisa que às vezes ele vai falar, não, mas vai. Fazer um passeio ao ar livre, fazer um esporte junto com o filho para poder ali fazer com que ele tenha aquela vontade de fazer. Porque exemplos. A gente vive de exemplos. Se não tiver exemplo em casa, aí eu falo isso em entrevista com os pais. Eu falo assim, isso é uma realidade. Você, Andressa, você é o espelho do teu pai e da tua mãe. Eu sou o espelho do meu pai e da minha mãe. Eu sempre brinco, outro dia viralizou também o vídeo de uma gatinha se lambendo e o filhotinho do lado dele olhando a mãe e lambendo igualzinho. E a gente fez isso, neurônio espelho. Então, os jovens, eles imitam o comportamento padrão dos pais. Então, como é que eu vou cobrar da minha filha que ela leia mais livros se eu não leio?
Exatamente. Como é que eu vou cobrar dela ficar longe do celular se eu chego em casa e continuo no celular? Então eu sempre dou essa dica para os pais, olha, a Vox vai fazer a parte dela, nós vamos fazer toda a metodologia, mas uma grande parte são vocês, incentivá-los, passarem o exemplo. Está em casa, por exemplo, lá em casa tem uma lei, é proibido o celular na mesa do jantar ou do almoço, não pode. Raras exceções, está esperando uma emergência, uma ligação importante, do resto não pode, porque é a hora da família interagir, de contar piada dela, contar o que aconteceu na escola, eu também no serviço, minha esposa no consultório dela. Então é um momento de quê? Humanos se conectando com humanos diretamente. Se comunicar. Se comunicando, obrigado. Isso é muito importante. Lá em casa também, eu nunca proibi, mas é porque é o espelho. Eu nunca levei o celular para a mesa. Aí nem precisa, justamente, já é automático. Até porque a gente só tem o tempo junto de almoço é final de semana. Claro. Porque tem escola, aí almoça na escola, aquela correria. E a gente acaba que durante a semana não tem aquele tempinho, só da janta, quando eu não dou aula à noite. Justamente, você não tá na Vox. Mas quando a gente tem o tempo junto, é tempo mesmo, de verdade. É tempo de qualidade, atenção, foco pleno, vamos dizer assim. Isso mesmo, falou tudo agora. Atenção focada. Você tocou no assunto proibir também. É uma coisa que até um tempo atrás discuti com a minha esposa. O celular, eu sou da filosofia seguinte, não é proibir, é regulamentar. Isso. Porque não tem como mais proibir o celular deles. Eu falo para os pais, o aplicativo da escola está no celular. As tarefas estão lá, a lista de exercícios estão lá, a lista de presença e tudo. Então, assim, não é proibir, é regulamentar. Exatamente. Então, é a gente dar o exemplo primeiro e segundo, botar regras. Como nós botava a televisão. A gente queria ver televisão o dia inteiro. E olha que eu sou da... É o papai, né? Da época do seletor de canais, que tinha 3, 4, 5 canais. Mas mesmo assim, era regulado. Olha, você vai ver televisão de tal hora a tal hora. De tal hora você vai estudar. De tal hora você está na escola. Então é mais ou menos isso. Não tem como proibir mais. Já faz parte da vida. Mas sem regulamentar. Porque a gente que já tem o cognitivo desenvolvido, a gente abusa. Eu sempre falo, o celular é um buraco negro, você entra nele e não consegue sair mais. O tempo passa voando. Imagine para eles. Nossa. E olha que nós temos compromisso, horário, reunião, horário de trabalhar, horário de sair do trabalho. Eles, então, que têm mais certa flexibilidade de horário, pior ainda. Não, e vou voltar lá no seu passado. Seu papai, que você falou. Você falou que seu pai era feirante. Isso, papai e mamãe. Trabalhou lá na feira, gritando, olha a batata, olha a cebola, duas leve minha mãe não gostava, minha mãe não gostava muito da política de ficar gritando na barraca, não. Mas sim, e aí que me trouxe, e eu sempre falo, né, a questão da oratória. Dei aula também e eu sempre brinco com meus alunos que são professores. Eu falo parabéns para você, porque professor, não estou dizendo os professores da Vox que eles já passaram por isso, mas o professor em geral, ele tem, eu falo isso por mim, uma certa arrogância. E eu tinha essa arrogância. Bom, mas eu dou aula há 20 anos, para que eu quero um curso de oratória? Eu já falo em público, já sei falar, mas entra a questão das técnicas. Então, assim, eu na minha vida pessoal sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas, de iniciar uma conversa, mas não tinha as técnicas adequadas. E aí que entra, quantas oportunidades eu também não deixei passar, que por quê? Não, deixa eu ficar quieto, não vou falar nada não. Deixa eu ficar aqui, o medo de falhar. Você deu aula onde, além da Vox? Além da Vox, em Santos foram em 3 faculdades, na Unisanta mesmo, onde eu me formei, na Uniban e na FATEF. E depois em São Paulo, na USP, quando eu fiz minha pós-graduação. Nossa, na USP? Na USP, eu fiz mestrado e doutorado lá. Mas não foi oratória, foi engenharia. Faz quanto tempo? Já faz bastante tempo. Foi antes de conhecer minha esposa, mais ou menos uns 25 anos. Muito tempo. E quanto tempo de sala de aula? E sala de aula praticamente todo esse tempo. Desde que entrei na faculdade, porque aí você vai pegando uma mentoria, ajuda no laboratório, a vida toda. E foi pro curso de engenharia que você deu aula? De engenharia mesmo. Matemática, nossa, vamos lá. Coisas, matemática, cálculos, física, GA, geometria analítica. Aí eu dei também pro pessoal da área de programação, aí algoritmo, estrutura de dados, bancos de dados, que aí é onde aí o Henrique começa a fazer a convergência dele. Porque a minha formação inicial é engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica. Aí me formei, comecei a trabalhar na área. Na época, o que aconteceu? Tinha um grande amigo meu,
Um abraço, Luizão, se você ver esse vídeo. Luizão, amigo, é aqueles amigos que você fica 5 anos sem conversar, você pega o telefone e conversa com ele, não passou 2 minutos. Essa percepção. E ele começou a fazer a pós lá, e sempre me chamando, e aí na época ele estava oferecendo bolsas na USP, da CAPES, do CNPq, e eu vi que o que eu ia receber de bolsa era o mesmo que eu estava recebendo no meu emprego. Aí eu falei, pera lá, o que eu tô aqui trabalhando embaixo de sol, gastando gogó. Eu vou trabalhar para pesquisar e trabalhar na área pedagógica que eu gosto de fazer. Aí eu fui por essa. E aí que entra a questão do network. Aí você conhece um, conhece outro. Na época, nós estamos falando de 1994. Ó, dá para fazer a conta agora. 94, estava começando a internet comercial no Brasil. Aí olha só o trabalho de vendedor. Eu ia nas empresas para vender a necessidade deles terem um website. Nossa. A necessidade deles terem uma conta de e-mail. Porque muita empresa falava, para que eu quero isso? Pois é. Era no fax? Não, os computadores que a gente trabalhava, quando tinha o mouse, era mais fósforo verde ainda a tela. É verdade. Não na nossa época do papai, claro, deixar bem claro. Eu era criança. Era um bebê, eu era um embrião nessa época. Mas essa foi a nossa realidade. E aí eu fui com aquela brincadeira que eu faço para todo mundo. Nessa hora eu virei um garoto de programa. Que aí eu comecei a programar. Da engenharia eu fui para programação. E foi uma história de 25 anos de sucesso só nessa área. Desenvolvendo sistema, criei minha própria empresa. E nessa virada, precisando, falei assim, olha, chegou uma hora que cansei de ser garoto de programa. Vou procurar outra coisa a fazer. Muito difícil. E olha que interessante como são as coisas, é que você tem que acreditar em algo superior a nós. Sim. Eu estava nesse momento de transição, já não estava mais satisfeito, eu cheguei no meu limite. Porque você sabe, a área de programação... se a gente acha que a vida é corrida, pensa para quem mexe com tecnologia. Nossa. Você dorme com uma linguagem, você acorda com outra. E eu já beirando os 40, quase 50 anos, hoje você com 40 anos praticamente é um dinossauro. Ou você trabalha num nicho específico como COBOL, esses bancos antigos, Progress, SQL, que ainda existe, mas é um nicho muito específico, ou você tem que, eu sempre falo, é o cachorrinho correndo atrás do rabo. Você tem que se inovar a cada dia, aprender novas tecnologias a cada dia. E nessa hora a idade pesa. Por quê? Vem essa garotada saindo da faculdade com sangue no olho, você não acompanha. E aí eu senti essa necessidade. E num belo dia, eu estava indo encontrar com o meu sócio, já morava em Goiânia. E o meu sócio mineiro, ex-sócio agora, mineiro, ele ficava hospedado ali no Ibis, ali do Marista. Sei. E nessa busca, eu sabia que ali no Marista tinha uma escola da Super Geeks. Porque eu sempre procurei, eu quero ir para a área de educação e para criança e adolescente. Porque eu já tinha uma filha na pré-adolescência. Não adianta, uma coisa puxa a outra. Puxando, verdade. Só que, ao encontrar com esse sócio, eu passei ali, você sabe muito bem aonde, ali no Marista, não tinha mais a escola, tinha fechado, a Super Geeks fechou a franquia. Só que do lado tinha uma placa preta com umas letras alaranjadas, escrito VOX, Vox 2. Vox to you! O que eu fiz? Saquei o celular, tirei uma foto e depois eu vejo isso. Aí fiz a reunião, conversamos com os funcionários, que a gente tinha um escritório aqui em Goiânia. Chegando à noite em casa, sentei no notebook. Deixa eu ver que raio, o que é isso dessa Vox to you. Andressa, isso foi há 3 anos atrás. Na hora que você começa a ver o primeiro... Eu sei que no primeiro a Universidade do Franqueado já estava fazendo universidade, já estava montando outra unidade aqui em Goiânia. E aí depois que fui conhecer o Bruno, o Diego, que são os colegas aqui de Goiânia. Um abraço, Brunão, Diego. Isso vem, o Bruno vem aqui também. Ah, pode deixar. O Bruno já é outra história. Mas você chegou a fazer algum curso? Não, eu já me maravilhei. Aquela universidade. Eu fiz a universidade, inclusive vi o vídeo do Marista, que até hoje eu uso como exemplo. Uhum. Andressa, são momentos da vida que eu falo, alguém lá em cima conversa contigo, o Criador conversa com a gente. Sabe aquela cena que eles têm no vídeo institucional, que você vê alguém sumindo no caixote? Eu digo, a Vox me apaixonou pelo caixote. Ah, tem um caixote. O caixote é o pesadelo de muitos, mas depois vira um sonho. Ele é um quebrador de paradigmas. E só a Vox tem. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida a partir de agora.
E aí já liguei, já na época falei com o Fernando, que era o responsável pela expansão da Vox. Já marquei, na primeira universidade franqueada eu já estava indo para participar. Eu falei, é isso que eu quero e não me arrependo em momento nenhum. Não é fácil. Não, nenhum negócio. O momento inicial ele é difícil. A gente tem que passar por esse momento justamente. Também, amadurecimento. É desafiador sempre, mas o início principalmente. Que assim, como é que é a gente fala? A competência. A gente ainda está na competência consciente. Eu ainda estou na competência consciente. Aquela que eu ainda penso para gerir o negócio. Mas, se Deus quiser, já chegamos na competência inconsciente. Das percepções sensoriais. Depois converso com a gente da Vox e vai explicar direitinho as 4 fases da competência humana. Isso é muito interessante. E faz todo sentido. Faz. No direito eu estou com competência inconsciente já. Eu já nem vejo mais o que eu estou fazendo, vai no automático. É o caso da oratória, a gente já não pensa mais. A gente já não fala mais, então é isso. Então é isso, né? É muito difícil sair um né, um vício de linguagem. Sai, mas não é já um vício, é porque o teu cérebro... Às vezes ele é proposital. Pronto, ele é intencional. Sim, um né é muito difícil, mas até mesmo quando eu estou conversando de maneira informal, isso não sai. Aí quando a gente começa a entender que aquilo é um vício... Quando você vê as pessoas falando, vai incomodando. Nossa! Aqui, ó, né? Dói aqui. Né? A pontuação é o né. E você vai contando. Você já fez isso? Agora, no começo eu ia contando. Eu falei, nossa, 10 nés em 5 segundos. Nossa, eu fui assistir uma reportagem esses dias pra trás aí, na televisão, e eu tava vendo a pessoa que estava sendo entrevistada, ela, não sei o que lá, né? Nananana, né? Nossa, foi me dando uma agonia tão grande, porque a gente já sabe ali os instrumentos. Isso. Nós temos as técnicas, nós sabemos as técnicas e vai incomodando quando a gente aprende. Vai. Mas isso é bom, porque é onde a gente vai fazendo nossos ajustes, que eu falo para os alunos. Eu falo a mesma coisa para os meus. Que bom que você está notando, porque antes você nota dos outros, você também não notava os seus. Exatamente. Que a gente fala, eu sempre dou esse exercício. Grava um vídeo na frente do espelho do banheiro. Grava 1 minuto, 2 minutos e fique assistindo. Você começa a se perceber. E quando é assistir, que eu até brinco também com as meninas, principalmente, com as mulheres, assista com um olhar de ajuste na comunicação e na oratória. Isso. Porque muita gente fala assim, mas eu tô gorda, meu cabelo tá assim, não é assim. A autocrítica feminina é uma coisa de outra dimensão. Pois é, aí não se desenvolve. Justamente. E ainda cria mais... Cria mais bloqueio ainda, justamente. É o que nem eu não gosto de ouvir minha própria voz. Mas naturalmente o ser humano não gosta de ouvir a própria voz. Outro dia até eu estava explicando meus alunos, a neurociência explica isso. Por causa da reverberação, já ouviu falar dessa? Da reverberação da nossa caixa craniana. A gente escuta de outra forma. Quando a gente está falando naturalmente, o teu cérebro está captando essa voz com essa vibração. Quando você vê no WhatsApp, numa filmagem, não passa por esse filtro. Aí você fala, o próprio cérebro rejeita, ele fala... Essa voz é minha? Aí, qual é a natureza humana? É feia. Tá parecendo um pato. E aí gera bloqueios. Aí a pessoa trava para gravar um vídeo para um YouTube, para um Instagram. No início, quando eu fiz a Vox, que eu fiz o Academy, com a minha facilitadora Jéssica Schaeffer, eu olhava os vídeos, mas com essa crítica pessoal, física. Isso. Olhando o meu cabelo, o meu corpo. E sempre depreciativa. Pois é, acabando comigo. Só que aí quando eu parei e mudei meu pensamento, virei a chavinha, fiz o PNL, aprendi, programei meu cérebro que não era isso. Eu não quero enxergar isso. Isso aí é da minha cabeça. Isso mesmo. E comecei a ajustar, aí eu fui melhorando. Hoje eu adoro ver meus vídeos, eu gosto de me ver falando. Claro. E aí eu vejo também, olha, eu preciso melhorar aqui, preciso dar uma melhoradinha aqui. Isso mesmo. Isso é muito bom pra gente. A gente tem que fazer essa autoanálise. Claro, não adianta, sempre. Sem críticas. Como dizer assim, ponderada. Não sou tão ruim assim, posso melhorar. E a gente fala isso, agora eu ia falar pra você, Andressa, você como uma mulher adulta, fica
Imagina a cabeça de um adolescente, Pois é. que naturalmente, justamente pela fase que eles estão passando, a crítica negativa é a mais poderosa. Ai, as brincadeiras, né? O bullying. Aí começa Sim. o bullying, justamente, de pessoas maldosas, que também faz parte do crescimento deles. Que eles, né, para se justificar, ele acaba julgando o outro. É muito pesado, não é com aquela linguagem, eles não usam aquela linguagem assertiva, é uma mais Isso. agressiva. Agressiva, quando eu falo, não é agressivo de briga, Isso. mas mais pesada, fazendo pra mexer com o ego da pessoa mesmo, pra jogar a derrubar. pessoa lá embaixo. Não. A Lisa ontem chegou assim pra mim, que ela só usa tênis e quando ela usa aquelas sandálias que eles gostam lá, que é aquele chinelinho, usa meia. Sei. E aí ontem ela falou assim, vou sem meia. Beleza. Aí ontem, a hora que eu busquei, ela falou assim, mamãe, todo mundo falou que me chamou meu pé de galinha, porque ela tem os dedinhos mais larguinhos. Eu também, o meu assim também, engraçado. E o dedo perto do dedão, ele é grande. Aí eu peguei, coloquei pra ela de outra forma. Falei assim, não, você tem o pé de mulher mandona, autoritária, vai mandar pronto. na pessoa, vai mandar no marido, vai mandar no namorado, vai mandar em qualquer momento. Então, Pronto, aí, você ressignificou, que bom. Isso. Porque numa dessa, a menina, principalmente a menina Aí tem vai essa querer questão. usar mais, mostrar Justamente, pronto. E aí vai gerando outras travas, e aí entra em Isso. depressão. Aí ela falou assim, aí hoje ela foi novamente. Ela falou assim, eu vou hoje de chinelo de novo, sem meio. Eu falei, isso mesmo. Seu pé é Pronto. lindo, maravilhoso. Você é paz e amor. Se a gente não gostar de nós mesmos, quem é que vai gostar? Aí é onde eu brinco, né? Porque eu falo, às vezes, que a minha mente é de 15 anos e a da minha filha é de... Não vou falar a minha idade. É É claro. da minha idade. Sim, Abafa. um pouquinho mais. É só assim, tipo, uns 6 Mas anos é bom, só. mas é bom isso. A gente brinca, a quinta série não pode morrer. É. Ela não pode viver eternamente aparecendo. É, Mas tem a que viver gente, de vez em quando, voltar a esse momento infantil é saudável. É viver na leveza. Pronto. Brincando, ainda mais a gente que tem filho adolescente, a gente tem que acompanhar, senão fica os pais chatos. Isso mesmo. Porque ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não é jovem mais, não podemos acompanhar 100% eles, mas pelo menos um amigo meu, já vou pegar esse gancho, ele fala, a função dos pais é o pai, às vezes ter o pai e a mãe tentando ajudar demais, atrapalha. Então ele fala, a função do pai e mãe é dar as condições de contorno. Então a gente vai lá só, deixa caminhar, mas se cair, opa, tô aqui para ajudar, mas você tem que caminhar sozinho. Deixa ele apanhar um pouquinho, Justamente. ter o conflito. Ó, pai é bom, eu vejo isso lá em casa, né? A diferença de pai e mãe nessa hora. Mãe já é mais essa questão do instinto materno. Eu falo, protetor. mas ela vai se machucar. Deixa, A gente precisa. aprende. Ontem eu tava falando isso com a Amanda. Filha, por que pareça, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Mas é verdade. A memória, ela grava, nossa, olha que besteira. Não vou fazer de novo. E às vezes o acerto ele passa batido. Nesse livro que eu até falei no início, ele fala exatamente isso. Ele contando a história sobre como ele estava criando o filho dele. Que aí é a projeção, que daí a pessoa não vai melhorar. E ele criando aquele filho e protegendo demais. Demais, isso. Aí a partir do momento que ele fala assim, não, vamos parar de proteger, vamos deixar ele viver a vida dele. A criança, o adolescente, ele foi se desenvolvendo, aí aprendendo técnicas de comunicação, porque esse livro fala muito sobre comunicação, sobre desenvolvimento pessoal. E hoje o rapaz, ele é na verdade eu acredito que ele seja homem hoje. Sim, claro. Ele é uma outra pessoa, começou a quebrar esses paradigmas, esses modelos, essas projeções que a gente faz muito, de aquele lá é melhor do que eu, e que vai só fechando a gente cada vez mais, não deixa a gente viver, se jogar na vida. Explorar o potencial. Ter coragem. Você me fez lembrar agora uma vez uma conversa que eu estava com a pediatra da minha filha, bebezinha, e aí a minha esposa ela tocou nesse assunto, não sei o que, de vitamina. Eu falei assim, mãe, melhor que vitamina que tem pra filha é vitamina S. S de sujeira, deixa brincar no parquinho, tá? Mas pega as coisas... A minha filha, uma vez, eu não vou falar isso, senão ela vai me xingar. Molecona, tava na mesa assim, lambeu assim a mesa, porque ainda bem que foi em casa. Lambeu, caiu o sorvete na mesa, lambeu. Mas quem nunca? Pronto. Pegou um chiclete que caiu no chão e põe na boca de novo? E esse é o paradigma, é a mesma coisa. Se você for botar teu filho numa redoma de vidro, você não cria ele pro mundo. É verdade. E olha que coisa mais cheia de bactéria pra você pegar. Eu, quando era criança, pegava o chiclete, colocava lá na geladeira. Eu fiz, quem nunca, é até mais gostoso, geladinho.
Cheio de bactéria, que abre, fecha a porta, Claro. põe o ovo e põe os E estamos os vivos. potinhos. Pois é. Pronto. Acho que é por isso que a gente tem mais dificuldade de ficar até doente. Pronto. Então, esse é o paradigma de você querer ajudar demais ou querer proteger demais. Você não está ajudando, você está atrapalhando. É as condições de contorno. Você está ali para amparar quando precisa, para instruir, para dizer, olha, eu já passei por isso. Isso. Eu sempre falo isso para minha filha. Claro, acima de tudo, mas uma grande lição que os mais velhos podem deixar para os mais novos é a experiência. Filho, filha, sobrinho, né? Eu já passei por isso. É mostrar que nós somos capazes de resolver, lidar com aquela situação X, Y, Z. Isso Claro mesmo. que tem algumas coisas que fogem do controle. Sim. Quando é uma coisa ali muito além. Mas quando essas rotinas do dia a dia, essas situações que acontecem no dia a dia, nós temos que mostrar para eles que eles são capazes de resolver. E o curso de comunicação, de oratória da Vox, Sim. o Teens, o Juniors, Isso. ele veio para isso. A criança que faz, eu vou falar pela minha filha. Pronto. Ela Melhor que fez, exemplo. pois é. Mãe de filha da avó. E eu fui a professora dela, a facilitadora dela. E eu vi o tanto que ela melhorou com aquelas aulas. Nós temos aulas de autoestima, Isso nós temos mesmo. aula de timidez, nós temos aulas de ouvir na essência. Ouvir na essência, essa é muito boa. Tem vários tipos de situações ali que eles vão ter que lidar no dia a dia, que são as dinâmicas. E isso. Que é Contato muito visual, interessante, por contato exemplo. visual, Ensinar você a manter gestos. Naturalidade, que é a primeira aula, ser Isso. natural, ser você. Tanto é que a gente fala, nós temos que ser quem nós somos de verdade, tirar as máscaras, porque máscara não fica muito tempo, máscara cai. A gente Isso. tem que ser verdadeiro, não demais. Não Isso. precisa falar assim, nossa, você tá tão feia hoje. Nem tanto, só não falar. Justamente, tem hora, eu falo isso muito pra minha filha. Filha, às vezes a gente pede uma grande oportunidade de ficar calado. É. Às vezes o sábio é aquele que fica mais caladinho. Ele Com só certeza. observa e vai falar no momento certo, na hora certa, a Isso coisa mesmo. certa. Porque a palavra, uma vez dita, ela não tem como ser apagada. É igual, eu dou muito exemplo do pau do galinheiro. Minha mãe falava isso. Seu nome, uma vez sujo, é igual o pau de galinheiro. Você já viu o pau de galinheiro limpar? Não tem como. Não tem como. Eu tenho uma calopsita. O pauzinho dela é só comprando outro. Não tem como eu limpar. Se eu raspar, ele vai diminuir. Mas vai sujar de novo e vai diminuir até o momento que vai acabar. Não tem como. Isso mesmo. Então é muito importante. Mas fala mais sobre esse projeto da Vox. Vocês estão com um novo projeto aí da Vox? Vai ter Intensivox para adolescente? Não vai? Curso de verão? Vai, Como é que vai ser? já teve a primeira versão dele, foi em julho agora, foi um sucesso. A nossa expectativa era montar apenas uma turma, temos que montar 2 turmas. Nossa, que legal. E já estávamos não, a gente estava conversando hoje antes de vir aqui para o estúdio, já estamos com a data marcada já, a primeira semana de dezembro, já vamos curso abrir de férias. o Curso de férias ou curso de verão? Que vocês vão chamar? a gente chama de curso de férias. De férias. Que é o Intensivox. As mesmas técnicas, as mesmas dinâmicas, é claro, voltado para a garotada mais jovem. Mas o jovem na Vox Júnior, ele tem a mesma vivência, a mesma experiência e as mesmas técnicas do adulto. Só que, é claro, voltado para o mundo dele, para a realidade dele. Um adulto está preocupado em desempenho no emprego, na sociedade, na comunidade. O jovem já não. É mais focado na escola. O adolescente, agora, a maioria está no ensino médio, entrando no ensino médio. Mas, em termos de entrega da Vox to You, é a mesma. Então, a gente até chama, é o Intensivox para adolescentes. É um intensivão de uma semana. Uma semana. Uma semana, de segunda a sexta-feira. Vamos continuar acordando cedo para fazer oratório. De que horas até que horas que vai ser? Das 8h30 às 11h30. Ah, mas pela manhã. É pela Vai ter manhã. a tarde para dormir, Justamente. descansar, brincar. Porque assim, há raras exceções, há alunos que estudam no vespertino, mas a grande maioria é no matutino. Então, para os pais é uma boa, porque ainda continua um pouco meio que a rotina. Ele não pede, então, a rotina. E a gente colocou na primeira semana de dezembro, por quê? Muitos pais viajam, fim de ano. A gente para também, tem um recesso de fim de ano. Então, todas as escolas praticamente terminam em novembro. Então ainda pega acabou, dá aquela aliviada, faz um curso e treina durante as férias. Ah, que legal. Olha aí, quem tiver interesse, Entre em contato. nós vamos deixar aqui depois o Sim. endereço do Instagram do Henrique, da Vox to You Júnior. Vai ser muito interessante. É uma fase, é um curso muito bom para a criança, o adolescente se desenvolver. Muito mesmo. Eles deixam.
a minha comunicação com a Lisa, depois que ela fez, ela melhorou. Antigamente ela se fechava muito, ela quase não conversava comigo. Olha que doido. E agora ela já conversa, ela sabe, ela tem repertório para poder fundamentar. Eu brinco muito com ela. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente precisa ter fundamentos. Isso mesmo. Não é falar da boca para fora. Se eu quero fazer isso, por que eu quero fazer isso? Por que eu não quero fazer isso? Isso. A gente tem que ter um fundamento para outra pessoa que está ali nos ouvindo entender o nosso motivo, colocar para fora os nossos sentimentos. Isso é muito importante. E era uma coisa que eu falava muito com eles. Eu aproveitava ali um momento. Eu era um pouco mãe também ali. Eu falava, olha, quando a mãe falar, escuta e faça com que a sua mãe te ouça. Sinta a sua dor, utilize os gatilhos de afinidade. Pronto, não é só tá bom, se comunicar mesmo. Porque tem essa fase também da adolescência, né? Você lembra? Como é que foi a festa? Boa. O que tinha lá? Não lembro. Não lembro. Claro Quem tava lá? Uns amigos. Não é isso. Quem você não conhece? Aí é difícil. Essa comunicação é difícil. Tem que ter uma comunicação assertiva, mas é o jeito que a gente questiona também. Isso mesmo. A gente tem que saber falar com eles, porque é muito difícil. E na tua casa tá perfeito, porque ambas, mãe e filha, são alunas da Vox. Então, as duas têm os princípios e sabem botar em prática. Não, e sabe o que ela falou para mim esses dias? Ô mãe, como é que eu faço para ser uma facilitadora? Falei, logo você vai ser. Calma. Tem que fazer mais um cursinho aí. Eu tenho um aluno, inclusive de sexta-feira, da Tarsila, que ele veio, Henrique, eu quero fazer um pacto com você. Eu falei, o que foi, rapaz? Eu vou terminar o Teams 2, quando eu tiver idade, eu vou fazer o Academy e eu serei um facilitador da Vox Studio. Toca aqui. Eu falei, então tá feito o pacto. Olha que loucura. O Ricardo tá com 15 anos. Nossa, mas é legal ter essa idade. Com 17 já entra no Academy, então só 2 aninhos aí. E aí logo quando finalizar, vai estar maior de idade, já vai ser facilitador novinho. Vai ser o primeiro facilitador da Vox novinho. Vai fazer história já. Aí é que tá, é o que a gente tá procurando. Transformar essa garotada até nesse nível, que eles se vejam como parte da sociedade, como membros ativos. E os cursos lá, para essa criançada, esses adolescentes jovens, como é que está sendo? Os horários? Olha, é difícil até responder, porque um dos desafios, por exemplo, o curso de adulto, que a gente também, lá de segunda a quinta-feira, também oferece para adulto no contraturno, das 7 às 10 da noite. O Academy e o Master. Isso. E o Intensivox também. A gente está com o Intensivox de 5 aulas. Ah, que legal. Algumas unidades oferecem fim de semana. O nosso é porque fim de semana está ocupado com os adolescentes. Porque a nossa premissa lá quando a gente tem o curso de adultos, não tem criança e vice-versa. Para não misturar. Aí a gente dá até essa segurança, essa garantia para os pais. Olha, a Vox aqui na aula de adolescente, os únicos adultos que terão aqui são pais de criança e adolescente. Então, assim, voltando à questão do desafio. O curso de adulto é muito simples. A pessoa vai lá, faz uma mentoria, faz uma entrevista. Eu tenho turma segunda, terça, quarta, quinta, melhor dia tal, me matricula. Jovem já não. Eu até brinco, né? Quem concorre com a Vox Júnior em relação ao horário dos alunos? Nós concorremos com o judô, com o kumon, com o karatê, com a escola de redação, com o inglês. E porque a agenda dessa garotada hoje, voltando ao passado, a nossa era mais simples. Era um futebol, era um balé para as meninas. Hoje não. Então a grade deles é muito. A minha é patinadora, ela faz patinação artística. Então para encaixar, até a própria Vox para encaixar já é complicado. Então assim, nós temos turmas na segunda-feira, na quinta, aí nós temos, por exemplo, na sexta eu tenho uma das 14 às 16, das 16 às 18, sábado de manhã, abrimos uma agora de Teams 1 na quinta. Então assim, como é que a Vox funciona? Ela é sob demanda. Então, por exemplo, com 5 alunos já consigo iniciar uma turma. Eu inicio com 5 e o máximo é 15 alunos. Então assim, os pais estão interessados, vai agendando, tem 5 alunos, inicia a turma. Então é separado por idade. Por idade, basicamente por idade. Embora, assim, basicamente, por quê? Pode vir lá uma menina, por exemplo, eu tenho lá uma aluna de 12 anos, que a princípio seria Teams 1, só que ela é tão evoluída que já colocamos no Teams 2. Em relação à maturidade também. Maturidade, isso. Desenvolvimento da criança e do adolescente. Por outro lado, tem adolescente de 13 que a gente coloca no Teams 1, porque justamente, não tá maduro, tá muito travado. Porque ele é uma sequência, né, Andressa? O Kids é bem pros pequenininhos, o Teams 1 é intermediário, e o Teams 2 é basicamente o adolescente que já tá olhando para a vida adulta.
É muito interessante essa proposta. E o melhor de tudo, além do jeito, das dinâmicas, são os lanches. Ah, não, da Vox. isso aí é É eles o esperam. diferencial também. E o de, não vou dizer sempre, mas o de jovem tem lanche que tem sorvete. E sabe o que é o legal? Eu vi. Eu sou jovem, então é pra Claro, mim. a gente Por tá isso lá que eu não também. vou contar pra ninguém. Você acha que eu não viro jovem nessa hora também? E o legal de tudo é que todos os lanches são feitos pela própria Vox. por Isso vocês. mesmo, é caseiro. Caseiro, é pronto. mais saudável. A ideia é Tem justamente frutas essa. também, não é só sorvete, não. Claro. O sorvete, por isso que eu falo, não fala pra ninguém, não fala pro pai e pra mãe, não. Finge que é só sanduíche natural. Pão de queijo, olha, a gente. Porque faz parte do acolhimento da Vox, foi outra coisa que me encantou. A primeira unidade que foi lá em Ribeirão Preto, que eu entrei, você se sente abraçado. É como se alguém pegasse, te abraçasse, levasse no colo, senta aqui, você quer uma água, um café. E isso a gente prega também nos adolescentes. A garotada é uma extensão da casa deles. Então, é o pão de queijo que a mãe faria, é o suco natural que a mãe faria. Então, tudo que o jovem precisa, a gente entrega para eles. Inclusive o lanche. Pois é, e esse lanche dos teens, dos juniors, é diferenciado porque é feito para sua esposa e todo o cardápio minha que sogra, ela é nutricionista. Então, isso dá um toque especial, que até tem isso também. Caso alguns alunos tenham, esse Ricardo, por exemplo, ele estava de dieta e tudo, então ele tinha uma dieta especial, era preparado alguns itens especialmente para ele. Nossa, eu comi a palha italiana da sua esposa. Nossa, Meu ali, Deus, que delícia. Aquele aí foi na formatura também teve. Nossa, foi o brinde de formatura, inclusive. Eu fui acompanhar, finalizar ali com a minha turma da unidade Parque Amazonas. E, nossa, que delícia. É muito bom. Tudo chique. Tinha taça de champanhe. Nossa, espumante. Muito Acolhimento Vox Rio. Mas a Vox é isso. Ela é isso. Essa conexão. A gente fica preso. Quando tá acabando, a gente não quer que acabe. Pronto. É um sofrimento ir. Gil, é um com certeza, é um desafio. A minha, eu vejo pela minha. Chega lá, com aquela cara de zumbi. E chega lá rindo, sorrindo, já. E vai embora com outra cara. Mas eu faço esse desafio, tanto para os adolescentes como para os adultos. Fique aqui na hora, na frente, não precisa, fique escondido atrás do poste. E fique notando, filma os alunos saindo da aula. Você não vê ninguém saindo com a cara feia, com a cara amarrada. Todo mundo sorrindo, brincando. Alguns já vai combinar para tomar, os adultos, viu? Os adultos, para tomar um chopinho. Os meninos é pro cinema. É pro cinema, isso. E cria... Quantas vezes a Amanda e a Lisa já foram pro cinema, marcaram de se encontrar no shopping? Verdade. E começou lá na Vox. Aniversário. E começou na Vox. E lá a mesma coisa. Cria conexão, não adianta. E é bom essa conexão na fase deles para network no futuro. Justamente. Que a gente não vende só o produto. Nós vendemos nossa imagem, a gente se vende. Tudo é uma venda. Tudo. No mundo hoje, não é só no corporativo, é no pessoal. No pessoal. Eu até falo essa frase para todos. Por exemplo, um funcionário público se vende. Ele vende o quê? Hora. Hoje, qual é o bem mais... Qualquer um de nós, o bem mais precioso que nós temos? Tempo. Porque ele é finito. Nós sabemos que nossa vida aqui na Terra é finita. Claro, a gente reza para ser longa, mas ela é finita. Então o nosso tempo é muito valioso. Aí que entra o ouvir na essência, que eu sempre falo, por exemplo, uma das regras de apresentação. Você se apresenta no palco, no caixote, agradeça. Fale obrigado. Porque você está agradecendo às pessoas que estão te ouvindo. Elas estão despendendo o tempo delas, que é precioso, para te ouvir. Assim como você. Justamente. Está dando ali uma palavra que vai fazer sentido para algumas pessoas, as que estiverem verdadeiramente ouvindo, verdadeiramente conectada. Henrique, vamos caminhando para o fim do nosso podcast. Não. E eu gostaria que você contasse esses desafios que você tem como empresário, porque toda empresa gera desafios. E a gente falou lá no início que tem pouco tempo, tem 3 anos. Isso. É claro, ainda eu falo que a empresa que passa dos 3 anos, ela vai sobreviver. Conta dos seus desafios, dessa questão de marketing, de conseguir fazer a prospecção de alunos.
É, um desafio próprio, porque uma coisa é você ser apaixonado por algo, outra coisa é você transformá-lo numa empresa e algo rentável. E a gente fala no sentido amplo porque a rentabilidade é para todos. Nós temos funcionários, colaboradores que também estão ali ganhando o pão deles de cada dia. Então, assim, a primeira coisa é você estar apaixonado pelo negócio, dedicação. A gente sempre fala, começa com o eu empresário. Então, ou seja, é você, você e você. E você criar uma cultura que o próprio Luiz Fernando Câmara, que é o nosso CEO, fala, é essa visão de dono. Eu tenho lá, a minha equipe hoje, ela tem a noção que todos dependem daquilo ali. Família, o acolhimento é isso. Todos em casa, não é só um que lava a louça, não é só um que varre o chão, todos colaboram. Então, o desafio maior é, principalmente, eu vou até citar como exemplo, vários workshops eu dou, nossos workshops lá, tanto para adulto quanto para jovens, são em média de 10 a 30 pessoas, e eu sempre faço essa enquete. Quantas pessoas aqui já conheciam a Vox to You? A média é de 2, 3 pessoas. Então você vê, como empresa, a Vox já está há 10 anos no mercado, aqui em Goiânia há 4, lá no Marista, a nossa unidade já há 2 anos e meio, e muita gente não conhece. Então primeiro o reconhecimento de marca, a Vox ser mais divulgada, e em segunda instância, principalmente no caso dos jovens, a importância da oratória, de uma boa comunicação no dia a dia. E eu volto mais uma vez, bater esse martelo. Nós, macaco velho, já estamos percebendo, a gente faz essa autoanálise e vê quantas oportunidades eu perdi. E você vai querer a mesma coisa para os seus filhos ou os seus afilhados, que sejam netos, botar essa consciência que a tecnologia, e eu falo isso em sala de aula, ela veio para nos ajudar, não para nos escravizar. Primeiro lugar o ser humano, primeiro lugar o contato humano. Então o nosso desafio mais é esse, né? Realmente nessa questão de marketing, tudo foi novidade para mim. Eu falei, uma coisa é apaixonado, outra coisa é transformar no modelo de negócios. Por outro lado, a gente recebe muito apoio da franqueadora, essa é a vantagem da franquia. Então, digamos assim, eles já nos dão o caminho da pedra, mas o resto é nosso. Você que tem que estar lá no comercial, você que tem que estar na sala de aula e basicamente gostar. E o recado que eu dou para os pais, eu adoro essa frase de minha autoria, que eu falo, qual é o bem mais precioso e insubstituível que nós temos? Me responde, Andressa. Hoje, qual é o bem mais precioso e insubstituível, algo que você não consegue substituir na tua vida? Minha filha. Pronto. Se você Ela é meu bem maior. Se você tem que investir em algo, você vai investir em quê? Nela. E a comunicação oratória para o futuro deles, porque a gente já tem com pai e mãe, a gente tem essa consciência. A gente não vai ficar aqui para sempre. O mundo é deles e será dos filhos, dos netos. Então a gente, nessa consciência, fala assim, eu tenho que deixar essa criatura preparada para enfrentar o mundo. E a comunicação, acima de tudo, para os anos vindouros, vai ser o diferencial do humano para o chat GPT. Tem mais essa ainda. Ainda tem essa, porque a IA, que é outra coisa irreversível, não tem mais como voltar atrás. E sabe de uma coisa que eu acho que é muito interessante até abordar? Muitas das vezes os pais ficam tão ali, meu filho tem que fazer o inglês. Mas claro, tem que fazer o inglês. Sim. Só que primeiro, nossos filhos têm que aprender a se comunicar. Comunicação verbal, não verbal, ter uma comunicação assertiva, para depois que souber comunicar, falar em público ou falar 1 a 1, ele possa aprender o inglês. Às vezes a gente fica tão ligado nisso e não dá uma ferramenta, um curso, esse curso que é tão importante quanto o inglês, Sim. que é tão importante quanto um vôlei, quanto uma natação, um judô, porque você está fazendo com que seu filho se desenvolva a comunicação, a forma de falar, a forma de abordar, a forma de agir, a forma de pensar, porque a gente trabalha com isso lá na Vox. Como eu vou pensar? Eu até explico, às vezes meus alunos falam assim, mas eu não estou preparado, que são as dinâmicas, nós temos as dinâmicas. Não estou preparado, mas é justamente isso, a Vox, ela faz você agir ali, naquele improviso, porque quando você estiver preparado, vai sair com excelência, vai sair com naturalidade. É esse o verdadeiro fim, um dos verdadeiros fins da dinâmica. Você está se preparando, você está treinando e você está aprendendo a trabalhar ali de forma improvisada. Isso improvisar mesmo. Não quero dizer de falar
coisa que você não sabe, mas é de você estar preparado mesmo não se preparando, Isso. não tendo se preparado para estar fazendo aquilo. Isso mesmo, principalmente nos jovens. É incrível. E eles têm esse bloqueio natural deles, essa trava social, que outro dia até uma amiga minha tá falando, nossa, mas parece que os mais pequenininhos têm mais facilidade de subir. Eu falei, porque eles não têm a trava social ainda. Os pequenininhos do Kids, eles não têm pudor. Se tiver que falar besteira, eles vão falar besteira ali. O adolescente já não. Ele já tem essa trava. Então ele fala, eu não quero pagar mico, estão me filmando, que é, como a gente acabou de falar, é uma trava. Sendo que você pode se manifestar se você estiver preparado. Vamos pegar o exemplo do Divertidamente 2. Justamente, pronto. Que vem alguns personagens novos. Isso. A timidez, a vergonha, na verdade. Ansiedade, que é a pior de tudo. Mas é desse jeito que funciona. A hora que completa ali 12, 13, 14 anos, 15 principalmente, é onde tudo muda. Isso. O ser humano muda na adolescência. Você tá saindo de uma infância, você vê que você nem quer ser chamado de criança mais, e ao mesmo tempo você vê que não é adulto, mas quer ser adulto. Então você tá nessa... A transição. É isso, nessa gray area, né? Nessa área cinza aí que você não sabe o que é. Pior pra eles. Verdade. Mas aí que entra os pais. Com aquela pergunta que você fez, a resposta. Se o bem mais precioso para você é insubstituível for seu filho, invista na comunicação, invista na oratória, que vale a pena. Vamos fazer com que eles se tornem pessoas melhores, se desenvolvam, tenham um pensamento diferente, sem julgamento, que a gente tira muito isso. Para que julgar o outro? Não se julgue, nem julgue o outro. Isso Seja mesmo. você. Rótulos, por exemplo, a gente trata muito isso. Rótulos, verdade. Tem umas dinâmicas, até adulto gosta dessa dinâmica, que a pessoa percebe, quando ela recebe um rótulo pejorativo. Eu, quando fiz essa dinâmica, eu me senti mal. Nem lembro qual era o meu rótulo. Falei assim, será que eu sou assim? Das frases aqui. Aí a gente põe eles para refletir. Olha, tá vendo quando você é rotulado de uma maneira que não condiz com a tua realidade? Porque quando alguém te chama, eu sou um palhaço mesmo, você assume. Agora, quando há algo pejorativo, você sente na pele, você sente na alma, dói. E a gente ensina, tanto para os adultos e principalmente para os jovens, que não é rotulando. Começou com a naturalidade, a primeira aula. Cada um é do jeito que é. Você tem que ser natural, você ser você mesmo. Se um gosta de usar roupa toda preta, tá tudo bem. Se outro gosta de cabelo punk, que nem tem isso mais. Ou chinelo havaiana. Moicano. Justamente. Ou gosta de ter um dedinho assim, assado. É o diferencial. Imagina se todo mundo fosse igual. Eu gosto de pontuar isso. Isso mesmo. Que graça que teria. Não, imagine nós, eu sempre fazia isso. Eu casado com eu mesmo na versão feminina, eu não ia me aguentar. Eu ia estar solteiro. E ser diferente faz parte do ser humano. É o gostoso. Pois é. Um amigo ele usou essa analogia. Olha quantos passarinhos. Pega só o passarinho. Que maravilha de variedade de tamanho, de espécie, de canto. A humanidade é isso. E até mesmo dentro da própria espécie. Eu gosto de dar o exemplo da zebra. Justamente. Cada um tem a sua listrinha diferente aí, ali. São iguais, mas tem seu diferencial. Mas tem sua diferença, isso mesmo. A gente não pode se comparar. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é único. Isso. Seja isso mesmo. Sempre você mesmo. Pronto. É o que a gente quer para os nossos filhos, inclusive. Sim, que eles sejam eles mesmos. Sim. Henrique, eu tenho que te agradecer. Eu que agradeço por ter a oportunidade. Aceitado o convite. É um prazer. Logo, logo estarei retornando à casa. Com certeza. Já teve aluno perguntando de você. Sério? Um bom filho a casa torna. Amém. Estou me organizando para ter esse retorno no ano que vem. Com certeza. Dar uma descansadinha nos sábados. Precisa. Por enquanto. Preciso. A gente sabe, pessoal, facilitador não é fácil não, parece que é fácil, o professor da Vox é uma entrega. Eu digo isso conhecimento próprio, eu dei aula em faculdade, a entrega na Vox é muito maior, a gente se entrega, porque não é só dar aula, aquela piada, né, professor, o senhor trabalha também ou só dá aula? Não, na Vox é um trabalho, é muito trabalhoso, porque é entrega. Tá mexendo com a estima. Você está mexendo com o desenvolvimento, você está fazendo a pessoa desenvolver como pessoa e é muito carregado isso. A gente se sente, é muita pressão, não é uma pressão ruim que eu falo, mas não, a gente quer ver a melhor. E a gente gosta. A gente quer o resultado. E nós só fazemos parte desse resultado. Isso mesmo. Depende muito mais deles, mas é muito bom saber que você fez parte dessa história. Facilitou, daí que vem você facilitou o acesso dele ao conhecimento. Isso é muito bom. Com certeza.
E muito obrigada novamente. Eu que agradeço, é um prazer. Logo, mais logo, vezes. Sim, a parte 2. Nós vamos o retorno. Na próxima temporada nós vamos modificar algumas coisas. Chamaremos sim. Novamente. Deixar. Tamo junto. Vai ser muito bom. E histórias, todos nós temos histórias. Se não tivéssemos histórias, não teríamos vidas. A história do Henrique pode servir como uma chave para você se jogar, empreender, transicionar de carreira. Para saber mais sobre a história do Henrique e a história sobre o próprio curso oferecido pela Vox Júnior, entre em contato através do endereço de Instagram que está aqui embaixo. E como o Henrique contou a sua história aqui, você também pode vir até o programa e contar a sua história de sucesso. E essa história ser utilizada como uma chave, como um exemplo para alguém, uma modelagem. Muito obrigada. Espero que todos assistam, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações de novos programas. Até o próximo. Tchau, tchau.